Maior número de casos de corrupção continua a verificar-se entre magistrados, polícia, migração e Cernic. Governo assume responsabilidade pela impressão das cartas de condução. Produtos moçambicanos vão deixar de pagar taxas na China. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Moçambique vai mesmo contestar a decisão do Tribunal Superior de Apelação da África do Sul. Este tribunal chumbou o pedido da Procuradoria-Geral da República de recorrer da decisão de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos. Da Procuradoria-Geral está-se a fazer estudos. Sem avançar datas, o Procurador Adjunto da República, André Cumbe, confirmou esta terça-feira que a Procuradoria-Geral da República vai mesmo interpor um outro recurso para evitar que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos da América. Dentro dos prazos estabelecidos para a legislação sul-africana, haverá uma posição de Moçambique sobre a matéria. Esse recurso mereceu uma decisão preliminar há pouco tempo. E ao nível da Procuradoria-Geral está-se a fazer estudos sobre a possível reação em relação a essa decisão, que não é definitiva relativamente à matéria. Sobre as custas judiciais com os processos para evitar a extradição do antigo Ministro das Finanças, implicado nas dívidas ocultas, a PGR diz que não sabe. Quanto o governo já gastou com o processo de Manuel Chang? Não tenho aqui elementos para dizer quanto é que foi gasto. Nem estimativa? Não, absolutamente. Na semana passada, o Tribunal Superior de Apelação da África do Sul negou pela segunda vez o pedido de Moçambique para recorrer da decisão de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Maior número de casos de corrupção continua a ser registrado dentro das instituições que deviam combater o crime. A informação é do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Os magistrados, a polícia, o Cernic e a migração são os serviços mais corruptos. O envolvimento de alguns membros de corporações ou setores ligados ao tratamento desta matéria, tais como Cernic, PRM, advogados e até magistrados, bem como de outros atores do judiciário, criam fragilidades na investigação e instrução dos respectivos processos, além de perigar a segurança daqueles servidores públicos que estão comprometidos com o combate ao crime. A situação ainda não mudou. Alguns agentes ou funcionários que deveriam combater infrações à lei, prevenir o crime e garantir a segurança no primeiro semestre deste ano descaram na corrupção. Quanto aos magistrados, foram acusados 3, dos quais 2, um era juiz no Tribunal Judicial da província de Maputo, outro era juiz no Tribunal Judicial da província de Gaza, indiciados pela prática do crime de peculato. Segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, houve uma tendência de aumento de casos criminais envolvendo a Polícia da República de Moçambique. Foram acusados 59, na sua maioria indiciados pela prática do crime de corrupção passiva para ato ilícito, pelo facto de procederem à cobrança de valores aos automobilistas na via pública para a não emissão de multas pela violação do Código de Estrada. E aqui destaca-se o excesso de velocidade. Sobre a acusação criminal que recai sobre 2 funcionários da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, a suposta má gestão dos fundos da Covid-19 e a existência de ilícitos criminais na produção dos livros da 6ª classe, Romualdo Joane diz que os casos continuam em investigação, prometendo pronunciar-se oportunamente.
E o aumento do número de funcionários públicos envolvidos em crimes de corrupção está a preocupar a Procuradoria e o Provedor de Justiça. O Gabinete do Provedor de Justiça e a PGR reuniram-se na cidade de Maputo para articular e coordenar o combate à corrupção. As duas instituições mostram-se preocupadas com o número cada vez mais significativo de funcionários públicos que se envolvem naquele crime. Continuamos a constatar atos de corrupção praticados por funcionários e agentes do Estado, fato que muitas vezes dificulta ou burocratiza os serviços da administração pública em detrimento dos direitos dos nossos cidadãos. O combate à corrupção é tarefa de todos nós. Por outro lado, o Provedor de Justiça reiterou a necessidade de garantir maior acesso à justiça aos cidadãos. Tenho fé e quase a certeza de que deste seminário sairemos todos a ganhar. Porque, como disse, aprofundaremos o conhecimento sobre os mecanismos e procedimentos, quer administrativos, quer jurídico-processuais, contribuindo assim para uma maior acessibilidade dos cidadãos à justiça e à garantia dos seus direitos e liberdades fundamentais. O seminário de engajamento estratégico entre o Gabinete do Provedor de Justiça e a Procuradoria-Geral da República sucede um outro havido com o Conselho Constitucional. O INATRO quer assumir a impressão de cartas de condução. A ideia é evitar os constrangimentos do passado que levaram à interrupção do serviço. A empresa contratada pelo governo só vai garantir a assistência técnica e a manutenção dos equipamentos. A imagem da instituição em termos de prestação de serviços nos últimos tempos não tem sido as melhores. O Instituto Nacional de Transportes Terrestres já aprendeu a lição e não quer voltar a depender de terceiros para produzir a carta de condução. Nesta terça-feira, a entidade abriu as portas à STV para apresentar a nova carta de condução. E nesta nova carta de condução introduzimos mais elementos de segurança. Um dos elementos de segurança que é visível a olho nu é que por cima da fotografia está o nome do portador da foto. E também o código de barra, que na carta anterior estava no verso, neste está na parte frontal. E também nessa nova carta introduzimos o nome da instituição reguladora. Nós colocamos um relevo diferenciado na colocação do número de identificação, isto é, o número do BI, que permite contacto, poder ter a sensibilidade do número do BI. Essas alterações todas têm como objetivo garantir maior segurança na nova carta de condução. Diferentemente do que acontecia antes com a Brito Michicoma, a nova carta está a ser impressa na sede do INATRO e por técnicos afetos à entidade. O novo provedor ele está a providenciar uma fábrica de produção de cartas de condução com todo o equipamento necessário, mas essa fábrica será operada por técnicos do INATRO e estará instalado dentro das instalações do INATRO. E nesta primeira fase, a empresa será responsável por garantir a assistência técnica e o processo de formação e que esse conhecimento todo seja passado para os técnicos moçambicanos, para que o INATRO tenha a capacidade de poder providenciar toda a cadeia dos serviços ligados com a produção de carta de condução. Significa que a produção física da carta de condução, neste momento, passa para o Estado. As duas máquinas de impressão adquiridas pelo INATRO à empresa alemã têm capacidade de produzir cerca de 9.800 cartas de condução por mês, muito acima da demanda, que é de 3.000 a 5.000 por mês. O INATRO prometeu para breve a apresentação à STV da nova fábrica de impressão das novas cartas de condução aqui na sua sede na cidade de Maputo. Com imagens de Abdul Manhissa, Raul Massinga, STV. E hoje, muitos utentes correram para a delegação do INATRO na cidade de Maputo. Tudo para renovar
cartas de condução ou levantar os documentos. A enchente tornou o processo moroso. A informação da retoma da impressão das novas cartas de condução biométricas provocou aumento da procura pelos serviços de renovação das cartas na delegação do Inatro, na cidade de Maputo. Mas os utentes queixaram-se da demora no atendimento. Cheguei aqui hoje por volta das 9 horas. O segurança barulho. Disse que não podia mais recolher as cartas porque já havia levado todas as cartas. E mandou-me ir a Zempeto. E eu questionei, por que eu tenho que ir a Zempeto? Porque ontem eu estava aqui, falaram que é das 7 às 12. E eu cheguei quase 9 horas, ele não está me atendendo, está me mandando ir a Zempeto. E não tenho informação completa. Quando chega cá, alguns dizem que tem alguma coisa, é uma informação incompleta. Quando chega aqui, depois tem que tratar atestado, depois volta. Não dizem tudo para vir psicologicamente preparado para tratar a documentação toda. Desde que cheguei aqui às 7h30 até agora, ainda não apanhei o talão. Temporário? Sim, o temporário, sim, senhor. O Inatro diz que está em processo de mudanças e que as demoras serão resolvidas. O Inatro está a trabalhar para melhorar os seus serviços e está a preparar também algumas medidas internas de modo a flexibilizar o atendimento ao público. Compreende que com a disponibilização dessa nova quantidade de cartas de condução, isso irá demandar maior fluxo de cidadãos aos nossos serviços a quererem levantar as suas cartas de condução. E esse fluxo irá se cruzar com outras demandas dos nossos serviços que atualmente têm funcionado com regularidade. Já na sede, local onde levanta-se o documento, registou-se a afluência de utentes que pretendiam ter a nova carta de condução. Foi muito simples, só sentar ali, entreguei o documento e depois chamaram o nome, só para levantar. Esse novo design está bonito. Tive informação porque eu trabalho na escola de condução, também vi no telejornal que já estão a sair. Rapidamente veio para aqui? Sim, sim. A entidade reduziu a validade da carta provisória de 3 meses para 30 dias e garante ter capacidade para responder a possíveis pressões. Pelo fato da fábrica funcionar dentro das instalações do Inatro e com os técnicos do Inatro, nós somos capazes, e já estamos a fazer isso, produzir a carta de condução dentro dos 30 dias. E que mesmo tendo uma carta provisória com 90 dias, dentro dos primeiros 30 dias já é tempo suficiente para que a carta esteja pronta. Estamos a comunicarmos com os nossos utentes através da SMS, estamos a enviar SMS de modo que as pessoas tenham informação da disponibilidade da sua carta e do local adequado para que possam levantar a carta de condução. A eletricidade de Moçambique vai vender mais energia aos países da África Austral. O objetivo é aumentar as receitas sem prejudicar o fornecimento a nível interno. Moçambique é um dos maiores produtores de energia elétrica na África Austral. No entanto, grande parte da população ainda não tem acesso à energia da rede nacional. Para inverter a situação e obter receitas, a empresa Eletricidade de Moçambique pondera aumentar as exportações de energia aos países membros da SADC. Se falarmos no projeto TAMAN, a expectativa é que cerca de metade da energia que temos possa ser disponibilizada na região. Portanto, estaremos a falar de cerca de cerca de 200 a 250 megawatts. Na altura em que vier Mpandancua, também haverá energia a ser disponibilizada na região, uma vez que 1.500 megawatts é muito acima daquilo que são as capacidades que nós como país temos para absorver. O encontro entre os quadros da EDM, representantes dos países membros da SADC e do Banco Mundial, visa numa primeira fase a apresentar projetos para o financiamento de infraestruturas de transportes de energia elétrica na África Austral. O objetivo específico é mesmo esse, congregar esta iniciativa que vai fazer o refinar daquilo que são as estimativas que temos para termos números concretos e avançarmos para o financiamento. A EDM salienta que já está em curso a construção da linha de interligação elétrica entre Moçambique e Malawi.
O responsável falava esta terça-feira na cidade de Maputo. Os transportadores contestam a proibição do uso de viaturas de 15 lugares para o transporte de passageiros em distâncias superiores a 100 km. Dizem que a medida limita a circulação de pessoas e bens. Canário Tivani faz transporte de passageiros num trajeto de mais de 100 km diários, ligando vários distritos. Saiu às 4 horas da manhã desta terça-feira do distrito de Choque, na província de Gaza, passando por Macia, ainda na mesma província. Depois, pela manhã, Marraquém, já na província de Maputo, e entrou para a capital do país. Ele acaba de licenciar a sua viatura de 15 lugares e, de acordo com as novas medidas emanadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, só terá direito a 2 renovações. E Canário Tivani sabe disso. Isso faz conta não podia transportar. É confusão, né? A Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários, FEMATRO, diz que a medida precisa de ser repensada. Nós temos dentro de algumas províncias distância de um distrito para outro que passa 100 km. Como também podemos encontrar distância curta, que não chega a 100 km, mas que une 2 províncias. Entretanto, nós neste momento estamos a analisar estas 14 medidas para ver se nós também avançamos com algumas propostas, porque assim como elas estão, tudo bem, concordamos que o Ministério está preocupado com o elevado índice de acidentes de viação nas estradas moçambicanas, mas também queremos que se tomem medidas que não lesem nem uma parte nem outra. E para a FEMATRO, mais do que limitar a distância, é preciso organizar o setor do transporte. Talvez digitalizar o sistema de licenciamento, porque os carros de 15 lugares, enquanto estiver o sistema nessas condições, vão continuar a fazer longas distâncias, porque há duplicação de licenciamento. Um carro de 15 lugares sai de Maputo, usa a licença da província de Maputo, até em Coloane. Chega em Coloane, arruma a licença da província de Maputo, usa a licença da província de Gaza. Quando chega em Zandamela, de novo volta a arrumar, usa a licença da província de Inhambane. E aquele carro acaba fazendo 300 a 400 quilômetros. Isto é que nós estamos a dizer que tem que ser feito em primeiro lugar. Controlar o licenciamento. Não haver espaço para que um carro tenha 2 licenças. E as medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações são para conter a onda de sinistralidade que afeta o país nos últimos anos. Mais de 250 vendedores de peixe na praia de Zalala, na província da Zambésia, estão indignados com as autoridades locais. Acusam o chefe da localidade de roubo e uso de força policial excessiva para obrigar os vendedores a venderem no mercado formal. Os pescadores e comerciantes de peixe da praia de Zalala dizem estar a passar maus momentos. A nossa reportagem contaram que o chefe da localidade usa de forma excessiva a força policial para persuadir os comerciantes a venderem no mercado de peixe, construído em 2014. Estes dizem que não têm problemas de vender no mercado, mas as condições não são boas. Falam de não funcionamento do frigorífico, eletricidade e balneários em condições. De que jeito vamos vender peixe neste local, sem congelador, sem água, sem movimento, que não chega aqui no mercado? A última vez fomos arrancar do peixe, foi 18 peixes. Então, quando estavam a levar aquele peixe, falavam que esse peixe vamos levar para entregar ao administrador. Calton Dias relata o que passou na pele com a força policial de Zalala. Fui até lá na esquadra, encontro o chefe do projeto quando fala: esse moço aqui fugiu com o peixe dele porque queria lhe arrancar. Estou a pedir para lhe dar 30 chambocos. Fui-me batido 10 chambocos. Aquilo senti-me muito.
Perguntei saber por que estão a bater, disseram por que você fugiu com o teu peixe, por que não deixaste para o chefe depois tu levares. Me encontrou com o meu camarão, me arrancou 15 quilos. O camarão não era meu, era de dono. Até agora se tenho dívida com os donos, mas coisa que eu não comi. E a nossa reportagem contactou o chefe da localidade de Zalala, Pio Tameliua. Refuta as acusações. Não há nenhuma tortura e não há nenhuma apurada. Nós, como governo, trabalhamos com a população. Por que é que vamos torturar a mesma população? O peixe, neste momento, está no congelador do Inamar e o outro está nos serviços provinciais de pescas. Não está perdido o peixe. Estamos a pressionar de modo a eles voltem a vender o peixe no mercado. Quando a nossa reportagem estava no terreno a captar imagens, deparou com 2 viaturas da polícia, uma das quais com a unidade de intervenção rápida. O município da Beira diz que vai comprar 60 novos contentores e distribuí-los pelos mercados para resolver o problema do saneamento do meio. A edilidade promete ainda sancionar todos aqueles que deitarem lixo em locais proibidos. No passado domingo, a STV reportou casos de imundície que atentam contra a saúde pública nos mercados grossistas de cerâmica e municipal de Maquinino. Nesta terça-feira, a edilidade reagiu a este fato, começando por reconhecer o problema e garantiu que ações estão em curso há já algum tempo para resolver o problema, como, por exemplo, a aquisição de 60 novos contentores que serão distribuídos pelos mercados. A nossa intenção é de colocar este contentor para a sua serventia, para todos os munícipes vendedores, para colocar que a sua lixeira lá, ou os resíduos sólidos. De facto, é a nossa preocupação. Outra ação em curso é a sensibilização constante dos vendedores e compradores para fazer face à deficiente higienização individual e coletiva, que para a edilidade tem contribuído bastante para criar esta imundície. Depois de ter sido feita a limpeza, de manhã estão a drenar água. Veja que tipo de higiene. Se o Conselho Municipal age, eles correm sempre para a imprensa e do parte deles é que não estão a saber de nada. Uma das medidas que vai ser adotada pela edilidade é sancionar os municípios que continuarem a depositar o lixo em lugares inapropriados. E tiramos dentro do mercado. Essas são as últimas medidas que a gente vai tomar. O vereador dos mercados e feiras terminou garantindo que a edilidade está à procura de fundos para construir balneários públicos nos referidos mercados e reabilitar os que já existem. Pausa para intervalo no jornal. Mas antes, para quem nos acompanha pela STV, saiba como estará o câmbio pelas próximas 24 horas. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. A China vai eliminar taxas para 98% dos produtos importados de 16 países em desenvolvimento, incluindo Moçambique. A isenção alfandegária terá início a 1 de setembro. A exportação de produtos moçambicanos para a China passa a beneficiar-se de isenção de encargos fiscais naquele país, ou seja, não serão cobradas taxas aduaneiras às mercadorias que partem de Moçambique para a China. De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças da China, citado pela imprensa internacional, além de Moçambique, mais 15 países receberam o estatuto tarifa zero. A maioria dos países contemplados situa-se no continente africano, nomeadamente Togo, Eritreia, República Centro-Africana, Guiné-Conakry, Ruanda, Sudão, Chad e Djibouti. Na Ásia, a lista inclui ainda Camboja e Bangladesh, assim como Laos e Nepal, dois países com quem a China faz fronteira, entre outros. O despacho sobre a isenção das taxas aduaneiras vai cobrir 8.686 tipos de produtos importados. Entre os produtos exportados para a China, destaque vai para alumínio, produtos agrícolas, madeira e minerais. O recenseamento eleitoral de raiz para as 6ª eleições no país terá lugar de 20 de fevereiro a 5 de abril de 2023. O decreto foi aprovado hoje pelo Conselho de Ministros.
Na sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira, o Governo avançou sob proposta da Comissão Nacional de Eleições a data para a realização do recenseamento eleitoral de raiz para as eleições autárquicas de 2023 nas áreas de jurisdição administrativa das autarquias locais. O Governo aprovou os seguintes diplomas: o decreto que, sob proposta da Comissão Nacional de Eleições, fixa o período de 20 de fevereiro a 5 de abril de 2023 para a realização do recenseamento eleitoral de raiz para as 6ª eleições autárquicas nas áreas de jurisdição administrativa das autarquias locais. Ainda na mesma sessão, o Governo revelou que, apesar dos fatores adversos, o país registrou uma estabilidade macroeconômica interna no primeiro semestre deste ano. Neste contexto, ilustramos que o balanço do PSOE 2022 aponta para um total de 353 indicadores programados. Dentre estes, tanto foram realizados 50% desses indicadores, equivalente a 179 indicadores, tanto atingiram a meta, portanto, com um nível de realização igual ou superior a 100%. Temos também indicação de 22% dos indicadores programados, portanto, equivalente a 78 indicadores que atingiram parcialmente a meta, isto é, com um nível de realização entre 50% a 100%. O Executivo nomeou na referida sessão o ex-ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional de Moçambique, EP. Vários caminhões de madeira circulam em situação irregular na província de Manica. Quase 10 caminhões carregados do produto foram surpreendidos na noite de ontem, enquanto os seus motoristas aguardavam para seguirem viagem. Noite de segunda-feira. Estamos nas matas do distrito de Vanduzi. É aqui onde decorrem operações de diversa ordem, visando ludibriar as autoridades no processo de transporte de madeira. O produto sai de Tete com destino ao Porto da Beira. E porque Vanduzi tem um posto de fiscalização, os madeireiros escondem-se aqui com o seu produto nos caminhões, à espera da madrugada para passarem no controle. Mas as nossas câmeras, os motoristas têm outra justificação. Porque madeira, então parando na estrada não podemos criar acidente. 24 horas depois da celebração do Dia Internacional do Fiscal de Florestas e de Fauna Bravia, em que a mensagem do fundo foi o reforço da fiscalização, as brigadas móveis da Agência de Controle de Qualidade Ambiental, AQUA, colocaram-se no terreno, o que resultou na neutralização destes caminhões de madeira em situação irregular. Guias e mapas de especificações não correspondentes daquilo que é transportado. Também detectamos exploração em desacordo com as condições legalmente estabelecidas. A fiscalização resultou na aplicação de uma multa de cerca de 1.300.000 meticais à empresa Zizong Comercial. Vários casos de diarreias e vômitos estão a ser registrados no centro de reassentamento de Chimbondi, na província de Tete. A população relata a morte de 5 pessoas, mas as autoridades de saúde dizem que não houve óbito. A população no centro de Chimbondi, em Tete, está a ser assolada pelo surto de diarreia acompanhada de vômitos. Nas últimas 2 semanas, pelo menos 31 pessoas deram entrada na maior unidade sanitária da província padecendo da doença. A população confirma a ocorrência de pelo menos 5 óbitos. Francisca Fato e Sakina Ismael perderam seus filhos de 10 e 1 ano e 8 meses no Hospital Provincial de Tete quando estavam em tratamento, mas não resistiram à doença. Nem mesmo aí na cama só ficava, parece xixi, diarreia com xixi, não sei o que, estavam a ser ajuntados. Meu filho perdeu a vida no dia 21. Começou a doer na barriga, estava a fazer diarreia. O vômito fazer uma vez. Também me falaram, essa criança já perdeu a vida. Quem também ficou internada por 2 dias na maior unidade sanitária da província é Flora Tomás e sua filha de 6 anos de idade.
conta que o pior não aconteceu devido à sua ida antecipada a uma unidade sanitária e lamenta a perda no seio dos vizinhos. Cheguei no hospital, eu já estava mal, nem sabia número de que estou no hospital e graças a Deus eu recuperei. Um médico-chefe provincial em Tete, Sharifo Gentil, confirma a ocorrência de casos de diarreias agudas acompanhadas de vômito, mas desmente o registro de óbito dos pacientes atendidos no Hospital Provincial de Tete. Nós tivemos, sim, desde o dia 22, no reassentamento de Chimbonde, início de casos de diarreia. 9 mortes. 9 óbitos. Na atualidade internacional, é destaque que foi mais uma vez adiado o julgamento do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. O antigo chefe de Estado responde a acusações de corrupção. Zuma volta a ser ouvido no dia 20 de outubro. Este não é o primeiro nem o segundo adiamento do julgamento do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, por corrupção num contrato milionário de armas em 1999 com a empresa francesa Thales. O julgamento devia ter iniciado a 17 de maio passado, o que ainda não se efetivou. Desde essa altura, Zuma e os seus advogados têm travado o processo com recursos, um dos quais para tentar afastar o procurador Bill Downer por ter alegadamente divulgado as suas informações médicas. O juiz Piet Cohen fundamentou que faltavam a Zuma argumentos razoáveis para se aceitar o afastamento do procurador. O ex-presidente e a Thales enfrentam acusações de fraude, branqueamento de capitais, extorsão, corrupção, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, num caso de corrupção pública de aquisição de armamento multibilionário, com mais de 20 anos em que a companhia de armamento francesa é acusada de subornar o antigo chefe de Estado. A chefe do Congresso norte-americano está de visita à ilha do Taiwan. A China acusa os Estados Unidos de interferência nos seus assuntos internos e avisa que não vai ficar de braços cruzados. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, chega assim a Taiwan para uma visita que agravou a tensão entre Pequim, Washington e até Moscovo. À sua chegada, a líder do Congresso norte-americano foi recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, que recusou comentar a viagem da dirigente norte-americana. O Instituto Norte-Americano, em Taiwan, admitiu que iria liderar a visita até esta quarta-feira, sendo que o pano de fundo são as relações entre os dois países, com destaque para a segurança, comércio, pandemia, crise climática, direitos humanos e outras questões de interesse mútuo. No entanto, a China fez soar o alarme, avisando que as Forças Armadas não ficarão só a olhar, já que entende que a visita de Nancy Pelosi a Taiwan é uma interferência grosseira nos assuntos internos da China e alertou que isso levaria a desenvolvimentos e consequências muito graves. Apesar de Joe Biden ser contra a visita de Pelosi, a Casa Branca condenou as ameaças, dizendo que não há motivos para Pequim transformar uma visita em algum tipo de crise ou conflito. Na agenda para esta quarta-feira está marcado um encontro entre Nancy Pelosi e o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Os Estados Unidos da América anunciaram ontem que mataram um líder do grupo terrorista Al-Qaeda. Trata-se do homem que substituiu Osama Bin Laden na liderança do grupo. Segundo o presidente dos Estados Unidos da América, al-Zawahiri planeou e executou vários ataques contra cidadãos norte-americanos. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Ayman Mohamed Rabi al-Zawahiri foi um médico pediatra e terrorista egípcio, considerado líder da organização terrorista Al-Qaeda entre 2001 e 2022.
Com a morte de Bin Laden em 2011, Ayman al-Zawahiri tornou-se o homem mais procurado do mundo, devido ao seu envolvimento no ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos da América ofereciam uma recompensa de 25 milhões de dólares pela cabeça de al-Zawahiri. A sua morte aconteceu numa operação antiterrorista no centro de Afeganistão, sem causar outras vítimas civis. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. Joe Biden disse que espera que o assassinato do líder da Al-Qaeda ajude as famílias das vítimas dos ataques de 11 de setembro a recomporem-se. Mas o intervalo no jornal. Mas antes saiba como estará o tempo amanhã. Começamos pela região sul do país, a registrar o céu geralmente muito nublado, passando a pouco nublado, neblinas ou nevoeiros matinais locais. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 24 graus e mínima de 16. Xai-Xai e Inhambane 25 de máxima, 16 de mínima para Xai-Xai e 19 para Inhambane. Na região centro do país, a previsão igualmente de céu nublado com períodos de muito nublado. Possibilidade de chuvas fracas ou chuviscos ao localmente moderadas. Ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais. A cidade da Beira vai registrar uma máxima de 26 graus e mínima de 15. Chimoio, 24 de máxima e 12 de mínima. Quelimane, 26 de máxima e 18 de mínima. Igualmente Tete, 26 de máxima e 18 de mínima. A região norte do país terá céu pouco nublado, localmente muito nublado, possibilidade de chuvas fracas locais, sendo moderadas ao longo da faixa costeira. Neblinas ou nevoeiros matinais locais. Nampula vai registrar uma máxima de 25 graus e mínima de 18. Lixinga, 22 de máxima e 10 de mínima. E por fim, Pemba, 28 graus de máxima e 19 de mínima. Até já. Bem-vindo de volta ao jornal. Moçambique é vice-campeão africano de voleibol de praia. A dupla Ainadino Martinho e Jorge Monjan perdeu na final diante de uma dupla marroquina. Moçambique deixa a sua marca no africano de vôlei. Uma medalha de prata e 2 de bronze é o saldo da participação moçambicana nesta competição. A delegação moçambicana considera que a prestação foi positiva. Apesar da derrota no jogo da final, fizemos uma grande competição. É uma competição que não começamos assim tão bem. Sabíamos que tínhamos chance de estar no primeiro lugar, né? Vamos levar aqui algumas lições importantes para casa. Mas eu me sinto muito satisfeito. Se a gente levar a conclusão que nós estamos falando de um continente aí com mais de 50 países, tivemos apenas 2 ocupando as posições do pódio, né? E Moçambique, das 6 posições disponíveis, Moçambique ocupou 3. O presidente da Federação Moçambicana de Voleibol, Mohamed Valá, diz que é preciso continuar a trabalhar de modo a voltar a esta competição mais forte. Pelas prestações que tivemos aqui em Agadir, significa que estamos no bom caminho. É esse caminho que nós vamos percorrer. Sabemos que será muito difícil, porque temos um objetivo a alcançar, que é estar em Paris. As duplas moçambicanas estão apuradas ao Mundial de 2023. As basquetebolistas moçambicanas Tamara Sédia e Onélia Mutombene conquistaram na noite desta segunda-feira a Taça de Angola pelo 1º de agosto, após vencerem o Interclube por 74-72. A judoca moçambicana Jacira Ferreira falhou ontem a conquista da medalha de bronze no combate de atribuição do 3º lugar nos Jogos da Commonwealth. Ferroviário de Lixinga e Ferroviário de Nampula protagonizam o embate mais importante da fase regional da Taça de Moçambique. É o único embate entre equipas que militam no Moçambola 2022.
Entre equipas da primeira e segunda divisão do Campeonato Nacional de Futebol, quis a sorte do sorteio da fase regional da Taça de Moçambique, ditaram um embate de gigantes na Zona Norte. Os ferroviários de Lixinga e de Nampula cruzam caminhos para os oitavos de final da segunda maior prova futebolística do país. Ainda pela Zona Norte, o ferroviário de Nacala tem deslocação a Pemba para defrontar o Bahia Futebol Clube. Pela Zona Centro, o ferroviário da Beira vai a Moatize defrontar o Bagamoio e a União Desportiva do Songo vai a Beira jogar com o Estrela Vermelha local. Há ainda o embate entre Sumeia de Mucuba e Futebol Clube da Sualpo. Na Zona Sul, a Associação Desportiva de Vilanculo vai a Maputo defrontar o Estrela Vermelha. A Black Bulls terá pela frente o Desportivo da Matola e o Costa do Sol tem encontro marcado com o Desportivo Maputo no clássico do futebol moçambicano. O clube de Chibuto aguarda pelo vencedor do jogo entre o Ferroviário de Maputo e o Vulcano, que se disputa esta quarta-feira. A Zona Sul apura 4 equipas aos quartos de final. Os jogos da fase regional têm lugar ainda este mês de agosto. Conhece agora os temas que vão marcar a análise no Noite Informativa desta terça-feira. Junta-se a nós, Boaventura Mucipo, para os destaques. Mucipo, boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Há vários anos que é recorrente as autoridades moçambicanas limitarem o exercício da manifestação pacífica e livre por parte dos cidadãos e de várias organizações sociais. São submetidos documentos de comunicação de realização de manifestações, mas as mesmas são interditas pelas instituições do Estado. Às vezes por questões de saúde pública, outras vezes as razões apresentadas pelas instituições do Estado têm que ver com insegurança. O ponto é que a manifestação é uma prerrogativa constitucional. A lei ordinária, que é a lei das manifestações, ela estabelece que as mesmas não precisam ser autorizadas pelas instituições do Estado. O que está a falhar? Qual é o problema? Será uma questão de interpretação da legislação? Os argumentos de saúde pública e de insegurança fazem sentido. Quem tem medo de manifestações em Moçambique? Vale fazer esta pergunta. É importante destacar que vamos discutir este tema à luz daquilo que a Constituição da República prevê e também à luz daquilo que a Lei das Manifestações prevê. Não vamos, como é óbvio e responsável, discutir os movimentos sem rosto ao nível das redes sociais. Vamos ao âmago da Constituição da República e entender o direito à manifestação, um direito fundamental, um direito político dos cidadãos e das organizações. É com este tema que arrancamos o Noite Informativa de hoje. Vamos fazer o enquadramento da legislação através da Constituição da República e da lei ordinária, que é a Lei das Manifestações, e vamos ouvir as opiniões de Boris Nhamir e Job Fazenda logo ao abrir o Noite Informativa. O nosso outro tema de destaque está ligado à economia e tem a ver com a dívida pública interna. A dívida pública interna consiste no dinheiro que o Estado, portanto, pede emprestado dentro de Moçambique, principalmente aos bancos. O ponto é que este empréstimo engordou ou aumentou muito. Isto é, o crédito interno vale hoje perto de 1/4, 25% de toda a economia. Ou seja, o crédito interno vale hoje 24% do produto interno bruto. Isto é um problema porque o Estado pode estar a enxugar o crédito que deveria servir às empresas para se dinamizarem. Por outro lado, pode ser um sintoma de que as receitas internas não cobrem as necessidades e de que as fontes externas, doações e também empréstimos internacionais podem não estar a cair na conta do Tesouro. É um tema que vamos analisar aqui no Noite Informativa, até porque o Banco de Moçambique tem estado a pisar, portanto, a fazer soar o alarme há vários anos. Se fizermos uma análise nos últimos 3 anos, a dívida interna ela aumentou de 14,6% sobre o PIB para 24% sobre o produto interno bruto. Se conjugarmos com a dívida pública externa, o problema é ainda maior. É como se fosse, digamos, uma bomba prestes a explodir, tal como alguns economistas têm colocado. Não vai passar ao lado o vai e vem
dos recursos para trazer Chang a Maputo. A Procuradoria-Geral da República não desiste e diz que vai recorrer para tentar garantir que o ex-ministro das Finanças, no caso, venha a Moçambique para responder ao processo das dívidas ocultas. A Procuradoria-Geral da República não diz qual é a fatura, mas as últimas informações indicavam que já foram gastos mais de 100 milhões de meticais para tentar trazer Chang a Maputo. Vamos discutir este tema aqui. O nosso último tema vai juntar dois convidados, um especialista em relações internacionais e o outro que é o presidente do Centro Cultural Moçambique-Israel. Vamos discutir a carta da Associação Moçambicana de Amizade e Solidariedade, uma carta que repudia a aproximação das relações diplomáticas entre Moçambique e Israel. Este é o vasto leque de temas que servimos hoje, caro telespectador. Abrimos na STV Notícias já. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. Temas lançados, convite feito. É o fim do jornal. Boa noite. Até amanhã.